Oi meninas, boa tarde. Eu vou gravar um vídeo para vocês que estão explicando sobre as fraldas ecológicas que vocês me pediram, né? Também conhecida como fralda de pano. E qualquer dúvida que vocês ficarem, que eu não for muito clara, vocês podem me questionar que eu vou respondendo cada uma de vocês. Já vamos começar deixando bem claro que essas fraldas são bem diferentes das fraldas de antigamente, que os nossos avós utilizaram, nossos pais. Enfim, elas são muito mais práticas e muito mais versáteis. Vou começar falando dos tamanhos, que antigamente não tinham isso, né? Com uma única fralda a gente consegue fazer vários tamanhos. Esse aqui seria uma RN, PP. Essa daqui seria uma P. Essa daqui seria uma M. E essa daqui uma G. Só botar uma no lado da outra para vocês verem bem a diferença. Olha como fica bem diferente uma da outra. E é a mesma fralda, a gente consegue fazer vários tamanhos delas. Essas fraldas eu tenho aqui para mostrar para vocês de dois tipos. Essa é de malha de café por dentro, ela é um tecido mais fresquinho. E essa daqui é uma fralda que ela é de suede por dentro. Embora ela seja branca, não precisa se apavorar, porque se ficar alguma manchinha quando tira da máquina, né, da lavagem, no sol sai todas as manchas e ela fica sempre assim, ó, branquinha. Essas que eu tô mostrando pra vocês são as do meu filho. Então, elas já foram usadas e elas continuam novinhas. Isso, foram usadas várias vezes, né? Quando a gente utiliza essas fraldas para banho, né, no caso praia, piscina, a gente utiliza ela assim, só a capa. Não coloca nada de absorvente aqui dentro. A gente tem duas opções de colocar o absorvente no dia a dia, né? Seria por fora da capa, vou abrir para vocês para mostrar. Por fora da capa ou aqui dentro do bolso. A vantagem de utilizar por fora o absorvente, que eu vou mostrar aqui para vocês eles, é que eu consigo só trocar o absorvente. Eu troco só, se não molhou a capa, eu consigo só tirar o absorvente e colocar um absorvente novo. E eu aproveito a mesma capa em várias trocas. Se eu colocar por dentro, a vantagem é que eu posso utilizar qualquer material aqui dentro, porque não vai ficar em contato com a pele do bebê. Eu vou mostrar os absorventes para vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Eu tenho aqui o de carvão de bambu. Ele é um desses que pode ir em contato com a pele do bebê. Ele tem 5 camadas e nem parece, ele é bem fininho. É um dos meus preferidos, porque ele tem esse toque seco. O bebê não fica molhadinho, não se sente molhadinho, né? Ele é um dos melhores que tem. Tem também o de fibra de café, que eu não tenho para mostrar para vocês aqui agora, mas ele também é bem parecido com esse de carvão de bambu. A única diferença é que ele é um pouco mais robusto, assim, mais encorpado, mas ele também é bem bom. E também tem 5 camadas. Tem esse aqui que é uma microfibra. Esse material, por ser sintético, ele não pode ir em contato com a pele do bebê, não é bom, né, ir em contato. Então o ideal, o indicado é utilizar por dentro da capa, né? Mas ele também é bem bom, ele tem 3 camadas. E a gente fala assim, é sintético, não pode ir em contato com a pele do bebê, mas a fralda descartável também é sintética e vai em contato com a pele do bebê. E é justamente por isso que assa, né, os bebês. E eu tenho também esse aqui, que é um absorvente de Melton. Ele é muito bom. Por ser de algodão, ele pode ir em contato com a pele do bebê. Ele só não é tão bom quanto esse aqui, porque esse aqui tem um toque molhado, o bebê vai ficar molhadinho. E esse aqui, então, aguenta mais tempo por ter um toque seco. A troca, né? Outra coisa que eu queria comentar com vocês era a respeito da quantidade de absorvente que a gente utiliza. Pro meu bebê, que ele dorme 12 horas à noite, eu utilizando dessa forma aqui, ó, um de bambu e um desse de Melton ou um de microfibra, é o suficiente para aguentar a noite inteira, 2 absorventes. Durante o dia eu utilizo só um, mas isso vai variar muito de bebê para bebê, tá? Tem bebê que vai utilizar mais absorvente dentro da capa, porque urina mais, ou conforme eles vão crescendo, que eles urinam uma quantidade maior, né, de uma vez só. Então, vai aumentando a quantidade de absorvente que tu vai utilizar dentro da capa. Isso vai variar muito de bebê para bebê. E outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é a respeito das lavagens das fraldas. Assim que vocês recebem as capas, os absorventes, o ideal é lavar pelo menos umas 3 vezes para poder tirar a goma do tecido. É igual um pano de prato, que se for lavado apenas uma vez, já querer usar, ele não seca tão bem quanto aquele pano já batido, né? Já usado várias vezes. E com a fralda funciona da mesma forma.
Ela fica boa quando ela já foi lavada várias vezes. Ela vai ficando cada vez melhor conforme você vai lavando. Porque o tecido vai perdendo a goma e ele vai absorvendo mais o xixi. Então, é bom lavar bastante antes de começar a utilizar. E depois as lavagens do dia a dia, elas também são bem práticas. Enquanto o bebê ele tiver só amamentando no leite materno, pode colocar as fraldas para lavar com as próprias fezes dele. Tu coloca tudo na máquina, as fraldas, tanto as fraldas de urina quanto as fraldas que têm fezes, e faz um enxágue para tirar a água. Depois é só colocar, encher de novo a máquina e coloca bem pouquinho sabão líquido, o de preferência, que vocês tiverem preferência. Eu já cheguei a lavar até com detergente de louça e funcionou. Só não pode colocar amaciante de jeito nenhum, porque o amaciante ele impermeabiliza a fralda, então ela não vai mais absorver xixi. Então não pode usar amaciante e nem sabão que tenha amaciante na composição. Agora, qualquer outro sabão vocês podem estar utilizando bem pouquinho e coloco vinagre também, junto para lavar. Na minha ideia vai desinfectar tudo. Mas, enfim, depois é só esperar enxaguar de novo, estender e montar ela. O mais demorado, o lavar é a máquina que faz, o estender é rápido, o mais demorado é montar elas. Não é nem tanto o processo de lavar, mas o processo de montagem para mim ele é bem tranquilo, porque eu faço geralmente com o meu filho e ele vai brincando com as fraldas enquanto eu monto. É um momento até de tempo de qualidade que a gente tem. Ele se diverte com as fraldas por ela ser colorida. E já estou começando a falar das vantagens, né? Então vamos lá, vamos falar das vantagens. Ela é ecologicamente correta, né? Se for parar para pensar, né? Não está jogando um monte de lixo, não está gerando um monte de lixo. E isso não me chamava tanta atenção quando eu fui adquirir, né? Quando eu optei por usar. Mas a longo prazo, assim, vendo vídeos e relatos, eu comecei a me ligar da importância disso, sabe? E um vídeo que me chamou a atenção foi uma mulher que ela falou que se Pedro Álvares de Cabral ele tivesse usado fralda descartável, né? A mãe dele tivesse usado nele, as fraldas dele ainda estariam aí com a gente. Então imagina daqui a alguns anos como é que vai ser, né? Essa montoeira de fralda que a gente joga diariamente, né? Essas fraldas descartáveis no lixo. Então é um ponto a se pensar que eu acho que a gente deveria ser mais consciente nesse sentido. Uma outra vantagem é que elas são ajustáveis, né? De tamanho, a gente consegue usar praticamente desde o nascimento até o desfraude do bebê, como eu mostrei aqui pra vocês. Então elas são muito versáteis, né? Uma única fralda a gente consegue fazer isso. Outra vantagem dela é que ela permite a transpiração da pele, porque são feitas tudo de materiais orgânicos que vai transpirar bem, o bebê vai se sentir melhor, mais confortável, não vai ter aquele plástico, né, nele. É muito mais confortável para ele e para a pele dele, né? Principalmente para bebês que são mais sensíveis. E elas são hipoalergênicas, não causam assadura. Pode vir a acontecer na época da dentição, o bebê ficar com um cocôzinho um pouquinho mais ácido e vir a ter assadura. Mas não por conta da fralda, né? Por conta do cocôzinho que tá ácido. Mas daí não precisa deixar de utilizar a fralda. A gente consegue continuar utilizando essa fralda. A única diferença é que a gente vai precisar colocar um lencinho por dentro, que a gente chama de... É como se fosse um lenço umedecido, só que não é umedecido, é um lenço seco. Ele é chamado de liner e ele é biodegradável. Ele pode ser colocado dentro do vaso sanitário para chá de descarga. Esse lenço serve para quando o bebê estiver assado e eu quiser usar uma pomada nele. Para a pomada não entranhar na fralda, a gente utiliza esse lencinho. E ele também é utilizado, algumas mães usam, porque é só juntar e o cocôzinho vai estar todo ali e é só jogar na descarga, né? Na lavagem eu não falei, né? Que para lavar, quando o cocôzinho é bem mole ali, que só amamenta, pode jogar na máquina. E depois, né? Depois é só pegar, o cocôzinho já vai estar mais durinho, é só virar, o cocôzinho cai no vaso e tu puxa a descarga. E a fralda vai estar praticamente limpa, só jogar na máquina. Não tem nem o trabalho de ficar esfregando a fralda. Tem mães que preferem tirar aquele cocô e não jogar lá dentro, né? Junto com as outras fraldas. É uma opção também, mas não tem problema nenhum de estar lavando tudo junto. Outro benefício
delas são que tu usa desde o nascimento do bebê, né? Até o fim, o desfralde deles. E não só isso, tu consegues utilizar nos próximos bebês, se pretende ter mais de um filho, no meu caso. Então, nos meus próximos filhos, eu vou poder utilizar as mesmas fraldas. E outra vantagem que a gente encontra nelas é as estampas, que elas são bem coloridas, bem divertidas e no verão, principalmente, eu amei utilizar essas fraldas, porque eu conseguia deixar o meu bebezinho só de fralda e ele tava bonitinho, pronto para se eu precisasse dar um corre e sair com ele, ele tava bonitinho, tava ajeitado. Não tá com aquela fralda descartável que são feinhas, né? Elas não são bonitas. Então essa é uma vantagem também. Eu não mostrei pra vocês, mas esse aqui é um saco, que ele também é feito do mesmo material da fralda, ele é impermeável e ele não passa o cheiro e nem a umidade. Então eu acumulo todas as fraldas aqui dentro e durante o dia, né, eu lavo um dia sim, um dia não. Eu acumulo aqui e depois eu ponho para lavar. Quando eu lavar as fraldas, eu lavo junto o saco. É bem interessante esse saco aqui para estar utilizando. Uma outra vantagem que tem é a facilidade do desfraude. Algumas mães que já utilizaram esse tipo de fralda ecológica, elas falam que o desfraude é muito mais simples, muito mais tranquilo. E uma coisa é certa, quanto mais tranquilo a gente está, mais tranquilidade a gente passa para o nosso bebê e mais as coisas fluem. É assim na amamentação, quando a gente está tranquila no início ali para fazer a pega, vocês sabem do que eu estou falando, que é um trabalho. Então, se a gente está calma, está tranquila, a gente consegue fazer melhor. E é a mesma coisa quando vai fazer a introdução dos alimentos, é a mesma coisa quando vai fazer o desfraude do bebê. Agora, se tu tá com aquela preocupação do tipo, eu preciso fazer o desfraude rápido, porque eu não aguento mais gastar dinheiro com fralda, comprar fralda no mercado. Então, tu já tá tensa, é mais difícil de fazer o desfraude do que assim que tu não tem a preocupação. Se ele largar, se ele não, né? Então, o negócio flui melhor, bem melhor. A vantagem que é a principal é a economia. Eu fiz umas contas na época, quando eu resolvi adquirir o meu kit, e eu fiquei assim horrorizada com o valor, sabe? Vou mostrar aqui pra vocês a conta que eu fiz mais ou menos na época. Eu coloquei como se o meu bebê fosse usar umas 8 fraldas por dia, um mês tem 30 dias, né? Um ano tem 12 meses, eu coloquei que eu fosse fazer a desfralde do meu bebê em torno de uns 2 anos de idade, a gente sabe que pode levar mais tempo. E coloquei que a fralda custaria em torno de R$1 cada uma. Tem fraldas que custam menos, né? Mas eu coloquei uma fralda boa ali, né? E o valor deu R$ 5.760. De lenço umedecido, eu coloquei que eu iria usar em torno de uns 4 pacotes por mês, em 24 meses, né? Até acontecer o desfraude. E coloquei que fosse R$8 cada pacote, daria R$760. Pomada, eu coloquei que eu fosse utilizar uma no mês, então seria R$15 mais ou menos a unidade de uma pomada, o preço, né, unitário, daria em torno de R$360. O valor todo que eu iria gastar se eu utilizasse fralda descartável seria em torno de R$6.880 para uma criança. É muito dinheiro, gente. E quando eu fiz a compra do meu kit, né, então assim, ó, eu tô colocando aqui para vocês terem uma noção. Um saco desse aqui, para guardar as fraldas. Coloquei 16 capas para poder fazer o ciclo, né, de lavagem. Coloquei 32 absorventes variados, né, um pouco de cada para ter uma noção. E a gente consegue montar kits diferentes, mas só para vocês terem uma noção. E coloquei um pacotinho de lenço que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas enfim, é uma caixinha que vem com vários lenços também reutilizáveis, feitos de Melton. E ele, já que tu vai lavar a fralda, estender a fralda, tu já faz o mesmo com esses lenços. E o legal dele é que não vai ter aquele montoeira de química que o lenço umedecido tem. E o lenço umedecido é gelado, no inverno é horrível de utilizar. Então tu pode estar tendo uma garrafinha térmica junto com o trocador ali, né, com as coisas do bebê, e tá passando na aguinha morna esse pano, molhando na aguinha morna, e passar o paninho nele morninho. É bem melhor, até para desgrudar o cocôzinho, tudo, né? E bem mais econômico. Coloquei então um pacotinho desse com 50, que a gente consegue fazer um ciclo bem bom. E o gasto disso
é R$ 1.180. É pouquíssimo, perto do valor que seria para gastar com apenas uma criança, né? 6.000 e poucos reais. Então a gente vê que a longo prazo vale a pena sim. De início pode parecer muito, né? Desembolsar assim R$ 1.200. Pode parecer que é muito, mas a longo prazo se paga. E principalmente se você pensa em ter mais filhos, né? Porque você pode reutilizar todas essas coisas que eu botei aqui no kit nos próximos filhos. Se daqui a pouco você achar que comprar um kit completo não vale a pena, até porque, pode ser que eu não goste, pode ser que eu não vou me adaptar, eu oriento assim a pelo menos comprar umas 4 capas, só para pelo menos experimentar, entende? Porque nada como a experiência para poder convencer vocês. Eu aqui falando todas as vantagens não vai convencer tanto quanto vocês na prática experimentar e usar elas. A gente compensa só para isso, entende? E eu queria poder me abrir um pouco com vocês e contar como que eu conheci essas fraldas. Quando eu estava de 5 meses de gestação, eu trabalhava na construção civil e a empresa fechou, eu não recebi meus direitos, nada, e fiquei assim apavorada, porque eu não ia conseguir encontrar um emprego com barrigão e eu também não ia conseguir. Depois de ganhar o meu bebê, eu ia ficar em função dele, e depois que, agora no caso que ele já tem 7 meses, é difícil conseguir um emprego com bebê, sabe? Eles perguntam sempre isso nas entrevistas. Então, naquela época eu pensei, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Financeiramente, meu marido sozinho não iria dar conta, né? Então eu comecei no que eu pudesse, tipo, enxugar assim o orçamento, sabe? As nossas despesas. E eu conheci essas fraldas e pensei, vou passar um trabalhão com elas, mas vou utilizar, vou comprar elas e pronto, é isso que eu vou fazer porque eu preciso economizar e investir nelas. E estava decidida que eu ia utilizar por isso, por economia. Só que o que aconteceu? As minhas amigas, por verem ali a minha necessidade, tudo, elas resolveram fazer um chá de bebê surpresa para mim. E eu sou muito grata por isso que elas fizeram, né? Mas elas não sabiam que eu já tinha comprado esse kit, que eu estava disposta a utilizar esse tipo de fralda. Então elas fizeram um chá de fralda descartável. E eu ganhei muita fralda. E eu não sabia o que fazer com aquelas fraldas tudo. Então, enfim, eu utilizo essas fraldas não é por falta de opção, porque eu tinha minhas fraldas lá que foram de graça, vamos dizer, né? Minhas amigas que deram no chá. Mas eu preferi utilizar essas fraldas. Eu utilizei aquelas e eu vi diversas desvantagens. Vou contar algumas aqui pra vocês. Elas não são bonitas, né? Já comentei com vocês. Elas são cheias de química, assava o bebê, eu experimentei usar alguns dias e começou a dar algumas assaduras. E uma das coisas assim que eu vejo como, sabe, o ápice assim das desvantagens é que o lixeiro do banheiro vivia cheio e o banheiro vivia fedido, de cheiro de ou no banheiro ou quando eu botava no quarto do bebê, que era pior ainda o lixeiro. Então eu ficava naquela função o dia inteiro de trocar a sacola de lixo e o banheiro ficava sempre fedido. Essa pra mim foi a pior desvantagem. Então eu sempre usei essas daqui, as minhas fraldas que eu ganhei no chá, eu vendi todas porque eu realmente não gostei. Então por isso que eu digo pra vocês, experimentem, porque a experiência ela realmente vai convencer vocês. Eu espero que eu tenha ajudado e obrigada pela oportunidade que vocês me deram. E é isso aí, qualquer dúvida vocês podem estar me chamando, tá? Que eu vou estar esclarecendo tudo. Beijo!